A pior mulher das mulheres. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na história de Dalila, uma mulher que usou o amor e a confiança de Sansão para destruir sua vida e levá-lo à perdição. Essa não é apenas uma história antiga. Ela fala sobre os perigos que todos nós enfrentamos ainda hoje, quando deixamos influências negativas nos afastarem do caminho de Deus. Imagine só. Quantas vezes você já confiou em alguém e, ao fazer isso, acabou se desviando do que acredita? Fique com a gente até o final deste vídeo para entender essa poderosa história e refletir sobre como ela se aplica aos dias de hoje. E não esqueça de deixar seu like, comentar o que você acha dessa história e compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem. A história de Sansão e Dalila, contada no livro de Juízes, capítulo 16, mostra como uma confiança mal colocada pode nos levar à ruína. Dalila, uma mulher aparentemente sedutora e amorosa, foi usada pelos filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão e entregá-lo aos inimigos. Sansão era um nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento e fortalecido pela sua obediência a uma série de votos, incluindo o de nunca cortar o cabelo, que era símbolo de sua aliança com Deus. Mas, ao se apaixonar por Dalila, ele foi levado a uma armadilha que quase destruiu sua alma e seu propósito. Os votos de Sansão como nazireu são descritos em Números capítulo 6, versículos 2 a 5. Deus estipulou que os nazireus deveriam se abster de vinho e bebidas fermentadas, não poderiam tocar em nada impuro, e o cabelo nunca deveria ser cortado, pois era o sinal de sua consagração a Deus. Sansão, desde o ventre de sua mãe, foi destinado a ser um servo poderoso do Senhor, escolhido para começar a livrar Israel da opressão dos filisteus. Juízes, capítulo 13, versículo 5. A força de Sansão vinha de sua obediência a esses votos, e seu cabelo simbolizava essa relação especial com Deus. Porém, Sansão, apesar de sua força física, mostrou-se espiritualmente fraco ao se deixar levar pelos encantos e manipulações de Dalila. Ela perguntou repetidas vezes sobre o segredo de sua força e cada vez ele brincava com a verdade, dando respostas falsas. No entanto, ela não desistiu e continuou pressionando-o dia após dia até que Sansão finalmente cedeu e revelou o segredo de sua força. Em Juízes, capítulo 16, versículos 16 e 17, está escrito: importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha-se minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se eu for rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Dalila, ao descobrir o segredo, não hesitou em traí-lo. Ela cortou o cabelo de Sansão enquanto ele dormia, e com isso, a força que ele possuía foi tirada. Os filisteus o capturaram, cegaram-no e o transformaram em escravo. Essa história é um exemplo claro de como a fraqueza espiritual pode levar um servo poderoso de Deus à destruição. Sansão foi cego, literalmente, mas antes disso, ele já estava espiritualmente cego ao ignorar os perigos de sua relação com Dalila. Precisamos aprender com a história de Sansão. A confiança não deve ser dada levianamente a quem não respeita nossa fé e nossos princípios. Dalila manipulou Sansão, usando o amor que ele sentia por ela para atingir seus próprios objetivos. Esse é um alerta para todos nós. Quantas vezes permitimos que pessoas em nossas vidas nos afastem do que é correto? Como diz Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Precisamos proteger nosso coração e nossa fé de influências negativas, sejam elas pessoas, situações ou até mesmo pensamentos. No mundo moderno, estamos constantemente cercados de tentações e influências que podem enfraquecer a nossa fé. Como Paulo nos alerta em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Muitas vezes queremos acreditar que podemos resistir, que somos fortes o suficiente para lidar com qualquer situação. Mas a realidade é que precisamos estar sempre atentos, protegendo o nosso coração e a nossa fé de influências que podem nos levar à ruína, assim como Sansão foi levado. Imagine quantas vidas foram afetadas negativamente por confiar em pessoas que não respeitavam seus valores ou sua fé. Quantos relacionamentos destrutivos não começaram com uma promessa de amor e fidelidade, mas acabaram em dor e sofrimento? Dalila representa, na vida de Sansão, a personificação da tentação e da traição. E hoje, quantos de nós ainda caímos nessas mesmas armadilhas, permitindo que coisas ou pessoas nos afastem de nosso propósito em Deus? Assim como Sansão confiou em Dalila e revelou seu segredo, muitas vezes confiamos em pessoas que não estão alinhadas com nosso compromisso espiritual e acabamos nos afastando de nosso chamado. Mas a história de Sansão não termina no sofrimento. Mesmo após sua queda, ele clama a Deus em seu último momento, pedindo uma chance de vingança e redenção. Deus, em sua misericórdia, ouve o clamor de Sansão, e ele consegue usar sua força uma última vez para derrubar o templo dos filisteus, trazendo glória ao Senhor mesmo no meio de sua derrota. Em Juízes, capítulo 16, versículo 28, lemos: Sansão clamou ao Senhor: Ó Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Essa é uma mensagem poderosa de esperança e redenção. Isso nos lembra que, não importa quantas vezes tenhamos errado, sempre há a oportunidade de nos voltarmos a Deus e buscarmos sua ajuda para retomar o caminho. Como diz em Salmos, capítulo 34, versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Sansão, em seu momento de maior fraqueza, voltou-se para Deus, e Deus respondeu ao seu clamor. Isso mostra que, mesmo quando nos afastamos e caímos, ainda podemos encontrar redenção ao buscarmos a Deus sinceramente. Essa é uma lição essencial para todos nós. Deus é um Deus de segundas chances, e Ele está sempre disposto a nos perdoar quando nos arrependemos de coração. Hoje em dia, as armadilhas espirituais são diferentes, mas não menos perigosas. Muitas vezes, são disfarçadas de oportunidades, de relacionamentos promissores ou até mesmo de amizades inofensivas. Precisamos estar atentos e buscar o discernimento que vem de Deus para não cairmos nessas ciladas. Em momentos de fraqueza, a resposta é sempre buscar a Deus, fortalecer nossa fé e nos manter firmes, sabendo que Ele é nosso refúgio e fortaleza. Como diz em Salmos, capítulo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, eu pergunto a você: existe alguém ou algo em sua vida hoje que possa estar te afastando do propósito que Deus tem para você? Talvez seja uma amizade, um relacionamento ou mesmo um hábito que parece inofensivo, mas está corroendo sua fé pouco a pouco. Este é o momento para refletir e buscar em Deus a força para dizer não a essas influências, como Sansão deveria ter feito com Dalila. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, somos instruídos a sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Resistir às influências negativas não é fácil, mas com a graça de Deus é possível. Nos dias de hoje, somos cercados por um mundo que constantemente tenta nos desviar do caminho de Deus. A sociedade valoriza o prazer imediato, o sucesso a qualquer custo, e muitas vezes promove relações superficiais que não levam em conta os valores espirituais. Dalila simboliza essa pressão que nos cerca, tentando nos fazer abandonar nossa fé em troca de algo passageiro. Mas como podemos resistir a essas pressões? A resposta está na nossa relação com Deus, na nossa busca constante por Ele e na proteção da nossa espiritualidade. Em Efésios, capítulo 6, versículos 10 e 11, Paulo nos encoraja: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo." Assim como Sansão precisava da proteção espiritual que vinha de sua obediência a Deus, nós também precisamos nos revestir da armadura espiritual para enfrentar os desafios diários. A história de Sansão nos mostra que a nossa força não está em nossas habilidades ou talentos, mas sim na nossa disposição de obedecer e confiar em Deus. Quando colocamos nossa confiança em coisas ou pessoas que não estão alinhadas com a vontade de Deus, nos tornamos vulneráveis, assim como Sansão se tornou vulnerável quando confiou em Dalila. Em momentos de fraqueza, precisamos lembrar que Deus está sempre pronto para nos ajudar. Ele é aquele que restaura, que cura e que nos dá uma nova chance. A história de Sansão e Dalila é também uma história sobre a graça de Deus. Mesmo depois de Sansão ter falhado, Deus o ouviu e lhe deu a oportunidade de cumprir seu propósito. Da mesma forma, Deus pode nos usar, mesmo depois de nossos erros, se nos voltarmos para Ele com o coração arrependido. Como está escrito em primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, se você se encontra em uma situação em que sente que falhou, lembre-se da história de Sansão. Há esperança em Deus e Ele está sempre disposto a nos dar uma nova chance. Precisamos apenas reconhecer nossa fraqueza e buscar a força que vem dEle. Que possamos aprender com os erros de Sansão e usar essa lição para fortalecer nossa própria caminhada de fé. Gostou da história? Compartilhe nos comentários o que mais te chamou a atenção. E se você acha que essa mensagem pode ajudar alguém, compartilhe o vídeo e espalhe essa lição. Não se esqueça de conferir o card no final, onde colocamos nosso melhor vídeo para te fortalecer ainda mais na sua caminhada com Deus.